de Mateus, capítulo 8, versículo 23, 24, 25, 26 e 27. O título é Jesus apazigua a tempestade. Bastante conhecido, né? Porque nós vamos explicar que, inclusive, essa mesma passagem ela se encontra presente nos 3 evangelhos sinóticos. O que é evangelho sinótico? São os 3 evangelhos que trazem praticamente as mesmas passagens, que é o evangelho de Mateus, evangelho de Marcos e evangelho de Lucas. Pois bem, leamos. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos levantar uma oração ao Senhor, dizendo em nome do Senhor Jesus: Te adoramos, te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de fazer a leitura da Tua Palavra. Uma grande bênção foi derramada aqui nesta noite, porque nós cremos que o Senhor nos trouxe para ouvir a Tua Palavra. Que a Tua mensagem venha encontrar lugar em nossos corações. Liberta, Senhor, se durante este dia ou estes dias nós certamente sofremos tormentas, vendavais, tufões, mas que nesta noite o Senhor possa apacentar tudo, porque nós cremos no Teu poder e na Tua graça. Glorifica assim o Teu nome. Ministra, Senhor, em favor do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Nós queremos trazer nesta mensagem algumas informações muito importantes, para que a gente tenha um pleno entendimento. A palavra diz que ali no mar se levantou uma grande tempestade. Na realidade, não é chamado de mar, mas na realidade ali era o mar da Galileia, que era um lago muito grande. Esse lago ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Então, o comprimento dele era praticamente de Barra do Piraí, chegando já a Ipiabas. Só para ter uma ideia, mas não chegava a ser um mar, era um lago. E a palavra, ela relata um momento importante, porque eles entram no barco, o Senhor Jesus, ele vai ali descansar, estava dormindo. Mas o que nós aprendemos e apreendemos com essa informação? É que o Senhor Jesus, ele, quando ele veio a esta terra,
ele veio na condição plena de humano. Ele se cansava, ele sentia sede, ele sentia fome, ele sentia as dificuldades da vida, ele chorava, ele caminhava, ele se cansava. Então, mostrando de que no Evangelho de João já começa dizendo ali que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Vamos guardar bem essa expressão: o Verbo habitou entre nós. Então, o seu nome era Emanuel, portanto, Deus conosco. Em algo que na nossa limitada mente nós temos dificuldade de entender como alguém pode ser homem e Deus ao mesmo tempo. A palavra busca explicar esse fenômeno chamado kenosis, porque o Senhor Jesus se esvaziou de alguns dos seus atributos, abrindo mão deles, para que ele pudesse ser plenamente homem, aonde ele iria sentir as nossas dores, ter as nossas indecisões, mas sempre ele voltado para a vontade do Pai. Até a última hora, quando ele pergunta: Pai, se possível, passa de mim este compromisso. Entretanto, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, este era o Jesus homem. Portanto, interessante que nós escolhemos, até nós estávamos meditando nesse texto, nessa passagem, e nós apreendemos algo maravilhoso. Porque, primeiro, nós aprendemos ali, nessa passagem, de que havia ali um fenômeno da natureza. O mar bravio, uma tempestade. Então, são fenômenos da natureza. Fenômenos estes que nós sempre vamos enfrentar. Mas desperta em nós algo interessante, que eles ficam ali amedrontados. Amedrontados que estavam e eles estavam com o Senhor Jesus. Ora, o mínimo que seria razoável é eles sentirem que nada demais iria acontecer com eles. Entretanto, quando ele chama o Senhor Jesus, ele diz assim: salva-nos, Senhor, porque nós vamos morrer. E o Senhor Jesus vai dar uma resposta maravilhosa. Ele diz assim: não temas, homens
de pequena fé. Homens de pequena fé. Eu quero compartilhar com vocês que estão aqui me ouvindo, também com todos que estarão ali no YouTube. Pensa comigo. O fenômeno ali era um fenômeno natural. E o Senhor Jesus, ele entrega ali um aspecto espiritual. Porque a fé não é, nunca foi, nunca será uma situação natural, mas sim espiritual. Então o Senhor Jesus, ele traz o mundo espiritual para dentro de uma situação natural. Então vejam bem, e ali ele vai confrontar a forma com que os discípulos ali reagiram contra aquele problema. E o Senhor Jesus, ele diz assim, eu até reproduzo, ele diz assim, ele repreendeu os ventos e o mar. A palavra do Senhor Jesus, aquieta-te. Aquela voz, ela ecoa diante daquela situação, e o fenômeno da natureza ouviu a voz do seu Criador e se acalmou. Mas infelizmente, o homem hoje, ele não ouve a voz do seu Criador. Via de regra, ele se afasta para longe. Trazendo aqui um exemplo, quando o Senhor Jesus e o Senhor levanta, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele levanta ali o profeta Jonas e diz assim, olha, você vai a Nínive, vai pregar para aquela cidade, que aquela cidade será destruída. E o que o profeta Jonas faz? Ele resolve ir para Tarsis. E ali vai haver uma grande tempestade no mar, o barco era praticamente, o navio, ele praticamente ia afundar, e quando Jonas se coloca, a culpa é minha, ele é jogado no mar e vem um peixe e engole. E ele ora, de dentro do peixe ele ora, eu ainda verei a terra dos viventes, louvado seja o nome do Senhor. E o peixe vomita ele na terra, e ele vai a Nínive e prega, e toda uma cidade se converte. A vontade do Senhor. Pois bem, nós precisamos entender de que nós vivemos no mundo natural, no mundo material. Entretanto, também nos cerca o mundo espiritual. Isso nós não podemos simplesmente deixar de lado. Mas, pastor Carlos, como eu vou aplicar esta passagem há quase 2000 anos atrás à minha vida hoje? A pergunta é procedente.
Sem dúvida. Porque o Senhor Jesus, ali, numa passagem descrita no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, eu colho, João 16, 33, eu colho, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Mas ele inicia dizendo, em mim tende paz. Então, a paz nós só alcançamos quando nós estamos em Jesus. Porque fora disso, nós não teremos paz. Eu queria dizer para você aqui nesta noite, que me ouve, de que você, muitas das vezes, provavelmente está em guerra na sua família. É o tempo de luta e de dificuldade. Então, veja bem, o que é necessário para vencer estas oposições? As oposições são vencidas quando nós, primeiro, passamos a ter paz em Jesus. Mas por que isso? Paz em Jesus? O Emmanuel poderia colocar no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, é o versículo 6. Este é o presente que todos nós recebemos. Diga amém, aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha, sobre esse menino, sobre Jesus, olha o que está, ele será maravilhoso, é o Deus de milagre, é o Deus do impossível. Se você tem um problema que você acha que é insolúvel, o Deus de maravilha, ele vai operar no tempo seu? Não, no tempo dele, porque nós precisamos sermos preparados para receber uma bênção. Ainda a Agta estava ali louvando o Senhor. Então no louvor ela falou uma frase ali interessante, e na mesma hora o Espírito tocou no meu coração, disse assim: louvado a Deus que nos deu a oportunidade de louvarmos Ele aqui nesta noite. Porque o Senhor Jesus disse que se nós calarmos, as pedras clamarão. Olha que coisa maravilhosa, até as pedras clamarão. Mas aprove ao Filho que nós aqui estivéssemos para adorar e glorificar o seu nome. Então é o Deus maravilhoso. Não há nada impossível para Jesus operar na sua vida. Quem sabe, a mim ou qualquer um tem um desencontro com alguém que parece ser impossível de ser restaurado. Lembra-se, o Deus maravilhoso é capaz de todas as coisas. O que é necessário, pastor Carlos? Libera perdão. E certamente o perdão alcançará o coração dessa pessoa. Porque o Deus maravilhoso, ele vai fazer aquilo que é a vontade dele. Portanto, esse mesmo Deus, ele é conselheiro, ele nos aconselha. Aí a pergunta é: como está a sua caminhada?
Como você está perante o Senhor Jesus? Você está preparado se o Senhor Jesus voltar hoje? Eu, como pastor, digo assim: Senhor, tenha misericórdia. Eu não me sinto capaz desse encontro maravilhoso. Tenha misericórdia. Através do seu Espírito, me aconselha naquilo que eu devo fazer, no que eu devo andar, como eu falho. Se eu, ao final da noite, eu sempre, junto com a pastora Maria, nós levantamos orações por toda a igreja, por todos os parentes, por todo mundo que estão enfermos. E eu digo assim o seguinte: nós colocamos todas as nossas falhas diante do Senhor. Não dá para numerar, porque se numerar todas as falhas, a gente não vai dormir, porque vai ficar até o dia seguinte. E talvez mais outro dia, falando das falhas dos erros, porque nós somos falhos, né? Então, o Senhor nos aconselha, porque pelo seu Espírito, Ele nos diz o que nos convém pedir. E Deus forte, não há mar, não há tempestade, não há nada capaz de deter a mão do nosso Deus. Aonde Ele chega, Ele apacenta. Aonde Ele chega, cessa a tormenta, cessa a dificuldade. Qual é o seu momento? É uma enfermidade impossível? O Deus forte pode todas as coisas. Ele fala dentro da sua doença, diz assim: cura-te. E olha que eu estou falando, um pouco antes aqui do texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele chega na casa da sogra de Pedro e entrega ali a cura para aquela mulher, e na mesma hora ela começa a cuidar das coisas. É o nosso Deus, é o Deus forte. Portanto, Pai da eternidade, olha que coisa maravilhosa, Jesus é o Pai da eternidade. Desculpe, amados, não queremos aqui escandalizar ninguém, mas nós precisamos falar a verdade. O homem, nós temos uma tendência de construirmos uma vida terrena. Repito, nós construímos como se nós fôssemos viver eternamente, como se o tempo não passasse. E o tempo, ele é tão disfarçado que nós envelhecemos e nem damos conta. A gente continua achando que tem a mesma força e vigor do início da vida. Então, Ele é Pai da eternidade. Logo, Ele está se colocando diante de vocês, diante de mim, dizendo: você me aceita? Você quer ser filho do Pai da eternidade? Porque se você diz sim, nesse momento, a eternidade passa a fazer morada em você. Então, se cumpre a palavra, quando o Senhor Jesus disse assim: ainda que morto, viverá. Quem está em mim, ainda que morto, viverá. Olha que coisa maravilhosa. Jesus transforma o pior tormento do homem, que é a morte, em vida. E vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha, nós estamos fazendo a aplicação, tá, entre o natural e o espiritual. E Ele é o príncipe da paz. Só em Jesus nós temos paz. No mundo há momentos, breves momentos de paz. Breve momento. Mas já observou uma coisa? Você experimenta uma semana maravilhosa, quando daqui a pouco vem uma tormenta no trabalho. Daqui a pouco vem uma tormenta ali com o vizinho. Daqui a pouco é um parente, é um filho, é uma filha que te dá problema. E o que é pior?
Pai e mãe não brigam com o filho. Fica o sentimento daquilo que o filho fala, né? Então, é isso que nós temos que buscar, pedir a Deus, para que Ele esteja nos trazendo a paz. Pois bem, meus amados, e ainda nós podemos dizer de que, Emanuel, coloca ali Salmo 107, 29, para nosso entendimento. Salmo 107, 29. Olha, o nosso Deus, Jesus, Ele faz, o que Ele faz ali? Cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Olha só, cumprindo-se rigorosamente aqui aquilo que o Senhor Jesus fez. Mas quando Ele coloca, nós precisamos buscar qual é a medida da nossa fé. Então, nós queremos colocar aí Hebreus capítulo 12, versículo 2, que no mundo todo mundo diz que tem fé, mas essa fé está limitada à possibilidade, ao ver, ao tocar. Entretanto, olhando para Jesus, nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Essa fé que vem ser implantada em nós, ela vem de Jesus. Amém? Então, veja bem, ainda mais, mesmo escritor de Hebreus, ele vai trazer uma passagem muito conhecida no que tange a fé. E eu queria colocar Hebreus capítulo 11, versículo 6 primeiro, e depois nós vamos trazer a explicação, o entendimento. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então, aqui entra o aspecto espiritual. Ali, os discípulos, eles olharam para o mar, olharam para a tempestade, então eles se desviaram o olhar do Deus. Sem fé é impossível agradar, porque aquele que se aproxima de Deus, eles estavam tão próximos de Jesus, o Criador. A natureza entendeu, eles não haviam entendido, que a natureza obedeceu. Opa, vamos acalmar aqui. É como se o mar falasse com a tempestade, menos, tá menos. Vamos acalmar aqui, porque o Criador aqui, Ele está falando conosco. Nós ousamos tocar no barco onde Ele estava. E eles param. E aí, gente, o que nós precisamos aprender nesta passagem? Eu vou ler o texto primeiro e depois eu vou explicar para a gente encerrar essa mensagem. Um texto que todos nós deveríamos conhecer e ter assim como viseira. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E eu vou ler
bem pausadamente. Ora, a fé é o firme fundamento. Aqui está falando, nós podemos comparar ao fundamento de um edifício. Não se coloca tijolos em cima da terra e depois começa a subir andares. Não, muito pelo contrário. Vai ter que ter ali, se é muito alta a edificação, tem que ter ali um chamado batistaca. E ali vai aprofundar bastante, vai levar ali colunas, vigas, etc., para que aquele edifício esteja firmado num fundamento sólido. Quem é o fundamento da nossa fé? É o Senhor Jesus. Mas para que ele seja fundamento, nós precisamos entender uma coisa, gente. Eu queria compartilhar com vocês. Tiago 1,22. Tiago 1,22. Vamos ver o que ele está falando aí. Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra. Cumprir a palavra é viver a palavra. Viver a palavra é cumprir a cada dia aquilo que ela determina, não é? E não somente ouvir. Tá? Então fica bem claro isso. Então, volta lá no 11. Então, a fé é o firme fundamento. Eu estou fundamentado na rocha que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: o homem, ele edificou a sua casa na areia. E quando veio a tempestade, aquela casa ficou firme? Não, ela ruiu. Então, esse homem, ele não é o homem cauteloso. Mas aquele homem que edificou a casa dele na rocha, que é em Jesus, quando nós edificamos a nossa vida em Jesus, a luta vem, as tempestades vêm, mas nós não caímos. Lembra, irmã? Não foi? Firme. Veio a dor, veio a luta, veio a dificuldade, mas aqui a mão de Jesus, firme. Não vai vencer. A luta, a doença não vai vencer, porque eu já venci. É esta a palavra de Jesus. Então, a fé é o firme fundamento. Agora, das coisas que se espera. E é a prova do que não se vê. O que bastava ali, o que nós entendemos? Jesus estava no barco. O que eles deveriam ter feito? Manter acordada a fé. Nós precisamos manter acordada a nossa fé. Crer que o nosso Deus, Ele é aquele que nos socorre nos piores momentos. Até mesmo na partida, porque nós cremos que na última hora, a hora que nós deixarmos esse mundo transitório aqui, do outro lado, o anjo nos levará e nos apresentará ao nosso Deus tão maravilhoso. E nós ouviremos a voz de Jesus: vinde benditos do meu Pai. Olha, a casa já está preparada. E a tristeza acabou. E o choro acabou. E a alegria será permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Aplica esta mensagem à vossa vida. Creia de que a sua bênção, teu socorro, ele não vem por vista,
mas ele vem pela fé. Portanto, fé. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos e os abençoe. Amém? Glória a Jesus.